Olá, filhos do Deus Altíssimo, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Vamos para a palavra de hoje. A palavra de hoje está em 1 Samuel 24, que diz assim: E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, anunciaram-lhe, dizendo: Eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Então tomou Saul 3.000 homens, escolhido dentre todo Israel, e foi em busca de Davi. E chegou a uns currais de ovelha no caminho, onde estava uma caverna. Entrou nela Saul, cobriu seus pés, e Davi e os seus homens estavam no fundo da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: Eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: Eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é um ungido do Senhor. E com essas palavras Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantasse contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu seu caminho. Depois também Davi se levantou e saiu da caverna e gritou por trás de Saul, dizendo: Rei, meu senhor. E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. E disse Davi a Saul: Por que dás tu ouvido a essas palavras dos homens que diz: Eis que Davi procura o teu mal? Eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nessa caverna. E alguns disseram que te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse: Não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é ungido do Senhor. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, porque cortando-te a orla do manto, não te matei. Sabe, pois, e vê que não há na minha mão nem mal, nem rebeldia alguma, e não pequei contra ti. Porém, tu andas à caça da minha vida para me tirares. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti. Porém, a minha mão não será contra ti. O Senhor, porém, será juiz e julgará entre mim e ti, e verá e advogará a minha causa, e defenderá em tuas mãos. E sucedeu que, acabando Davi de falar a Saul todas essas palavras, disse Saul: É esta a tua voz, meu filho? Então levantou a sua voz e chorou. E disse a Davi: Mais justo és tu do que eu, pois tu me recompensaste com bem, e eu te recompensei com mal. E tu mostraste hoje que procedeste bem para comigo, pois o Senhor me tinha posto em tuas mãos, e tu não me mataste. Porque quem há de que, encontrando seu inimigo, deixará ir por bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem, por isso que hoje me fizeste. Agora, pois, eis que bem sei que certamente hás de reinar, e que o reino de Israel há de ser firmes em tua mão. Amém? Foi um pouquinho extensa a leitura, porque eu quero que vocês entendam a história que está sendo contada aqui. Porque são histórias que, trazendo para o nosso dia a dia, são histórias de rivalidade, de um querer atacar o outro, de um estar sempre contra o outro. O rei Saul, ele estava perseguindo Davi, porque ele não queria perder o seu trono para Davi. Porém, Davi, por várias vezes, teve o rei Saul em suas mãos. Quando o rei Saul chegou da perseguição dos filisteus, que eram os inimigos de Israel, ele recebeu logo uma notícia, que Davi estava pelas mediações, e logo ele nem chegou, ele já saiu atrás de Davi para persegui-lo, atrás do seu inimigo. Às vezes, nós somos tentados por alguma palavra, por alguém que está nos instigando a permanecer numa peleita, permanecer numa briga. Às vezes as coisas estão até mais se acalmando, aparentemente se acalmando, estão querendo se consertar, mas sempre vem alguém trazendo uma notícia
sobre aquela pessoa que a gente não tem muita afinidade, sobre aquela pessoa que a gente não está no momento de paz, né? Quantas as vezes quando tudo parece que vai se resolver, sempre manda um atribulado para avisar ou para trazer uma notícia ruim da outra pessoa, né? Qual a notícia que estão trazendo aos seus ouvidos? O que estão falando daquela pessoa que não te agrada, daquela pessoa que você não tem afinidade, daquele familiar que você brigou, daquele amigo que você está separado? O que é que está chegando aos seus ouvidos e ao seu coração? Os que estão ao teu lado, eles estão trazendo paz ou eles estão trazendo notícia que te deixam com o coração mais aflito, com a mente mais pesada, te deixa com uma sensação de querer se vingar, de retribuir o mal com o mal? Veja, o próprio Davi disse: por que dás ouvido? Ele diz aqui, o 9, Davi diz assim: e disse Davi a Saul: por que dás tu ouvidos às palavras de homens que dizem, eis que Davi procura o teu mal? Por que dás ouvido a palavras que te causam raiva, te causam rancor, que te fazem perseguir o outro? Quais são as palavras que estão trazendo ao nosso coração? O que nós estamos ouvindo daqueles que estão ao nosso redor? Estamos ouvindo palavra que traz paz, que acalma os ânimos, que traz conserto, perdão? Ou nós estamos ouvindo palavra que nos instiga a fazer o mal, a perseguir o outro, a retribuir mal com mal? Saul, ele agia conforme os seus funcionários traziam para ele. Conforme falavam de Davi contra Davi, o seu coração se inflamava contra Davi e ele ia contra Davi. Davi também, os seus funcionários chegaram a falar assim, quando Saul entrou na caverna, porque Davi já estava lá com os seus guerreiros, né? Ele já estava naquela caverna. E eles disseram: olha, meu Senhor, Deus, pois entregou nas tuas mãos teu inimigo. Faz, porém, com ele o que bem te aprouver. Mas Davi disse: não, o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa a meu Senhor, a ungido do Senhor, estendendo eu a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. E com estas palavras, Davi conteve os seus homens. Nós estamos diante do prato que nos serve. Às vezes, não vão nos servir um prato de ira, de raiva, de contenda, um prato de rivalidade, de retribuir o mal com o mal, mas nós temos a oportunidade de escolher jogar tudo isso fora e sentar na mesa da aliança, na mesa do perdão, na mesa da reconciliação, assim como fez Jesus. Porque se você levar para a mesa da Santa Ceia, todos ali que estavam com Jesus, a maioria, não digo todos, mas tinha ali seus traidores, tinha ali aqueles que iam lhe abandonar, tinha ali aqueles que eram incrédulos, como Tomé. Então estava na mesa, na Santa Ceia, todos eles, mas Jesus serviu a todos igualmente. Ele escolheu a reconciliação, o perdão, ele demonstrou o amor dele, sentando-se com seus inimigos como Judas. Então é isso, nós temos a oportunidade de escolher o que comer, o que colocar na mesa. Se alimentar de quê? Da ira, se alimentar das palavras que trazem contenda, das palavras que nos instigam a pagar o mal com o mal, ou nós temos a oportunidade de trazer para a mesa o pão, o sangue de Cristo que cobre todos os pecados, que perdoa os pecados, e o pão que alimenta, o pão que nos faz se assentar e ter comunhão até com os amigos, porque ali na mesa da Santa Ceia estavam os inimigos, também foram servidos por Jesus. Judas também foi servido por Jesus. Jesus também lavou o pé de Judas, lavou o pé de Pedro que o abandonou. Então nós temos essa oportunidade. O que é que nós vamos fazer? Dar ouvidos aos funcionários de Saul ou fazer como Davi? Não, ai de mim tocar no ungido do Senhor e assim acalmar
o coração daqueles homens que queriam tirar Saul do trono e colocar Davi. Saul era mau. Saul tinha abandonado o Senhor. Deus já tinha rejeitado Saul. Eles poderiam ter tido a oportunidade de falar: olha, o próprio Deus está te dando. Por que você não aproveita? Se Deus está te colocando aqui perante você o teu inimigo, é porque Ele quer que você mate o seu inimigo. Não, Deus estava testando o coração de Davi. Olha, tá aí teu inimigo, tá nas tuas mãos. Decide me honrar, faz o que é certo. E Davi, ele decidiu fazer o que é certo. Ele decidiu honrar o nome do Senhor, a palavra do Senhor, respeitar o Senhor, temer ao Senhor. E o temor do Senhor guardou a vida de Saul. E o próprio Saul disse assim, olha as palavras de Saul, disse assim: e sucedeu que, acabando Davi de falar a Saul todas essas palavras, disse Saul: esta é a tua voz, meu filho? Então Saul levantou a sua voz e chorou, se comoveu pela atitude do seu inimigo. E ele disse: mais justo és tu do que eu, pois tu me recompensaste com o bem, e eu te recompensei com o mal. Então, olha só a atitude de Davi, comoveu o coração endurecido de Saul, a ponto dele ver que ele era um homem mau. Ele vê a maldade que estava no coração dele, falou: poxa vida, tu tivesse a oportunidade de me matar e me retribuísse com o bem, e eu sempre te perseguindo, querendo te matar, provavelmente eu não teria hesitado em ter feito isso. E disse assim: e tu mostraste hoje, no 18, e tu mostraste hoje que procedeste bem para comigo, pois o Senhor me tinha posto nas tuas mãos e tu não me mataste. Ele reconheceu que até Deus tinha dado a vida dele nas mãos do inimigo dele, e o inimigo dele, que era Davi, que ele achava que era inimigo, que Davi nunca foi inimigo de Saul e nunca usurpou o trono de Saul, nunca usurpou. Estava lá no curral cuidando das ovelhas de seus pais, e Deus mandou ir ungí-lo. Lá ele estava lá, nem sabia que ia ser ungido. Então a raiva de Saul para com Davi era pura inveja, mas Davi nunca quis ter o trono. Quem prometeu e quem deu e tirou o trono de Saul foi o próprio Deus. E ele disse assim: porque quem há que, encontrando seu inimigo, o deixa ir pelo um bom caminho? Ou seja, quem que, encontrando seu inimigo, deixa ele com vida? Provavelmente já teria o matado, ainda mais na situação que Davi encontrou Saul dormindo. O Senhor, pois, te pague com o bem, por isso que hoje me fizeste. E agora, pois, eis que bem sei que certamente hás de reinar, e que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Com essa atitude, a atitude de fazer o bem, de pagar o mal com o bem, a atitude de poupar a vida do seu inimigo, ele foi abençoado até pelo seu inimigo. Então, diante dessa atitude, diante da oportunidade de fazer o mal ao seu adversário, ao seu inimigo, escolha fazer o bem, escolha pagar com o bem, escolha sempre temer a Deus, fazer aquilo que Jesus faria. Pense sempre o que Jesus faria, o que Jesus me manda fazer hoje. Lembre-se dessa passagem, da benevolência que Davi teve com Saul, porque as Escrituras estão nos ensinando a agir, estão nos ensinando a escolher, a fazer a escolha certa, a temer ao Senhor. A palavra de hoje era essa. Que Deus abençoe seu dia. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Antes de sair do vídeo, deixe seu like, curte, comenta, compartilha com um amigo. Obrigada por ficar até o final e até o próximo vídeo, se Deus quiser.